Boa tarde a todos. Hoje nosso encontro aqui vai trabalhar mediunidade e frequência com a professora Vanilza Suevitz Oliveira, que é professora da faculdade, dos cursos de pós-graduação, e também é coordenadora de exercícios mediúnicos na SBE, e frequenta a SBE desde 93, há 28 anos, portanto, né? Tem uma larga experiência no Espiritismo e na SBE. Então, sejam todos bem-vindos e vamos adiante. Vanilza, é contigo. Ok, Rui, obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar com vocês. A gente que vem participando de todas as edições do CAD, então achamos muito interessante participar sempre. Não tivemos o CAD no ano passado, né? Não foi possível em virtude da pandemia, e felizmente neste ano a gente retoma aí, sendo que não teremos o nosso contato presencial como sempre, mas de qualquer forma continuamos fazendo essas trocas de experiências aí de forma online. Então, é um prazer muito grande estar com vocês. O tema que nós vamos abordar hoje é sobre frequência. Então, frequência é um tema que os espíritos sempre nos trazem informações e desdobramentos do que seria frequência aplicado na nossa vida diária, na nossa vida de encarnado e desencarnado. Então, para nós começarmos, eu coloquei aqui na pauta que a gente vai trabalhar um pouquinho a questão de átomo, de energia, frequência e a visão espírita sobre o que vem a ser frequência propriamente dita, tá? Então, para iniciar, a gente deve olhar do ponto de vista do polissistema material, né? Que, na verdade, é uma frase que muitos de nós já ouvimos lá nas primeiras séries, nos primeiros anos escolares, né? Que toda matéria é formada por átomos, quer seja animal, vegetal ou mineral. Para a gente traduzir um pouco esta frase, né? Nela, o que quer dizer matéria? Matéria seria algo palpável, concreto, que ocuparia espaço. E o que seria átomo? Átomo, nós precisamos retornar lá atrás, na época de Demócrito, um filósofo grego, 5 séculos antes de Cristo, em que ele fazia algumas experiências, vamos dizer assim, com a matéria, e ele acreditava que a matéria poderia ser subdividida, e cada vez mais subdividida, e mais subdividida, até chegar numa parte em que não fosse mais possível dividir esta matéria. Ou seja, nesta parte que seria indivisível. E esta parte indivisível, ele nominou de átomo. Porém, vamos primeiro abrir um parênteses aqui, para a gente trazer aquilo que Kardec nos traz a respeito de... não é de átomo propriamente dito, né? É a respeito do elemento cósmico universal, mas é muito importante que a gente consiga traçar esse paralelo entre a ciência e o que Kardec nos traz. Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, da parte 1, Kardec aborda os elementos gerais do universo. Então, ele diz que nesse capítulo, que existem 3 elementos gerais do universo, que seriam Deus, Espírito e o elemento cósmico universal, que é a unidade básica da matéria. Esses 3 elementos, Deus, Espírito e elemento cósmico universal, eles são de essências diferentes. O que quer dizer essências diferentes? Eles são de naturezas diferentes. Então,
como eles são de naturezas, de essências diferentes, não é possível que algum deles acabe se transformando em outro. Então, Deus sempre será Deus e nunca será nem espírito, nem elemento cósmico universal. Assim como espírito nunca será Deus e nem elemento cósmico universal, nem matéria. E o próprio elemento cósmico universal, que é a matéria, nunca será nem Deus nem espírito. Então, aí a gente tem esses três elementos gerais do universo, e todo o restante do universo é decorrente desses três elementos. Então, o átomo de Demócrito, que seria esta porção indivisível da matéria, ela se assemelha a este elemento cósmico universal de Kardec. Porém, até o presente momento, a ciência não alcançou ainda o elemento cósmico universal, mas a ciência fala de átomo. Então, até metade, mais ou menos, do século XIX, a ciência considerava o átomo como a menor porção em que se poderia dividir a matéria. E nessa conceituação, nós podemos ver que, ou podemos observar que é a mesma conceituação de Demócrito. Porém, no final do século XIX, aí lá por 1880, mais ou menos, a ciência descobriu a existência das partículas próton e elétron dentro do átomo. Então, a partir desse momento, seria obrigatória, né, a revisão do conceito de átomo. Mas isso não foi feito. A ciência não teria como dizer, pessoal, olha, aquilo que nós nomeamos de átomo, agora a gente vai mudar o nome. Então, o átomo continuou nomeando aquilo que a ciência assim definiu, né? E dentro do próprio átomo, a própria ciência sabe que existe aí algumas partículas que compõem este átomo. Então, o átomo não é mais a menor porção em que se poderia dividir a matéria. E hoje a gente entende que o conceito de átomo, pela ciência, seria a menor porção que ainda caracteriza um elemento químico. E aí, no século XX, no início do século XX, nós tivemos Einstein. E Einstein, então, ele anuncia para nós que a matéria é uma forma de energia. Até esse momento, sempre se havia aquela concepção de matéria em oposição à energia. E essa concepção se mantinha desde a Idade Média. Com Einstein, então, isso muda, já que matéria é também uma forma de energia. Então, nós podemos dizer que, a partir do século XX, a conceituação de matéria passou a ser energia vibrando em baixa frequência. Então, energia é matéria, matéria é energia. Então, trazendo aí, resgatando os três elementos gerais do universo, em que muitas vezes nós conceituamos Deus como sendo energia, entendendo que Deus, espírito e matéria são três essências diferentes e que um não pode jamais ser o outro, então nós podemos dizer que Deus não é energia. Não podemos dizer que Deus seja energia. Então, até mesmo quando nós estamos nos grupos de exercício mediúnico, quando a gente aborda o tema Deus, muitas vezes vem isso à tona, né? Deus é uma energia. Não, Deus não é energia, porque se nós disséssemos que Deus é energia, nós estaríamos dizendo que Deus é matéria. E matéria e Deus são de essências diferentes. Então, é importante que isso fique bastante claro.
Hoje, nós já sabemos que existe uma infinidade de partículas que compõem o átomo. Nós temos os prótons, os nêutrons, os elétrons, quarks, gluons e outras tantas. E aqui do lado eu coloquei umas figurinhas que mostram as moléculas atômicas, algumas moléculas atômicas que são fotos que foram tiradas com um microscópio eletrônico de tunelamento. E agora, gente, para nós falarmos um pouco da ordem de grandeza de átomo, de frequência e coisas assim, é importante que a gente se atenha à notação científica e alguns prefixos até do Sistema Internacional de Unidades. Eu programei esses 2 slides aqui só para dar uma noção geral, para que vocês entendam e não fiquem perdidos nos próximos slides. Então, é um básico. Acredito que existam pessoas que estejam assistindo essa apresentação que já têm pleno conhecimento disso aqui, mas tem muita gente que não conhece. Então, por isso que nós resolvemos acrescentar isso aqui. Então, em notação científica, a gente teria que explicar o seguinte: aqui nós temos uma potência de base 10 elevado a um expoente zero. Quando a gente vê esse tipo de notação aqui, 10 elevado a zero, nós temos que entender que isso seria a mesma coisa que a unidade, o número 1. Por quê? Porque este expoente zero, ele indica a quantidade de zeros. E, no caso, é zero o número de zeros. Então, não tem nenhum zero depois do número 1. Quando a gente fala sobre 10 elevado à primeira, que é o próximo que vocês já estão vendo aí, 10 elevado à primeira significa que, como o expoente é 1, significa que nós colocamos um zero depois do número 1. Então, 10 elevado ao expoente 1 é igual ao número 10. E quando nós falamos em termos de prefixos do Sistema Internacional de Unidades, a gente chama esse 10 elevado à primeira como deca, abreviado é DA. O que seria isso? Para facilitar, vamos falar da unidade chamada metro. Então, se a gente mencionasse decâmetro, nós estaríamos nos referindo a este número, 10 metros. Na próxima linha, a gente tem o 10 elevado à segunda. Então, o expoente 2 indica que são 2 zeros depois do número 1, e nós chamamos a isso de hecto. Colocando isso na unidade metro, o hectômetro seria o equivalente a quê? Seria o equivalente a 100 metros. E assim por diante, vocês vão ver aqui que o nosso objetivo, na verdade, é que a gente consiga interpretar essa notação científica de 10 elevado à primeira, 10 elevado à segunda, 10 elevado à terceira, e assim por diante, nas representações que a gente vai fazer daqui a pouco em relação à frequência, tá? Então, falando de 10 ao expoente 3, nós temos 3 zeros depois do número 1, então é 1000, quilo. Então, por exemplo, quilômetro seriam 1000 metros. O 10 elevado à sexta, a sexta potência, implica em 6 zeros. Então, seria 1 milhão. E, nesse sentido, nós utilizaríamos o prefixo mega. Mega a gente pode entender aí como sendo, por exemplo, a velocidade de dados, de contratação de dados que a gente tem com a nossa operadora de celular, por exemplo. Nós temos lá 50 megabits por segundo, por exemplo, 5 megabits por segundo.
Quando a gente fala em 10 à nona, a gente tem 9 zeros e nós estamos falando de giga. Giga a gente pode utilizar, por exemplo, nos nossos bytes, gigabytes no computador. 10 elevado a 12, nós temos então 12 zeros e podemos utilizar isso nos nossos HDs, por exemplo, que são da ordem de terabytes. O 10 elevado a 15 se chama peta, e o 10 elevado a 18, ele se chama, então, hexa. Continuando essa questão de notação científica, a gente viu, inclusive, somente os expoentes positivos, mas a gente tem que observar os negativos também. Então, quando nós colocamos, repetindo aqui no slide, né, 10 elevado a 0 é igual a 1, o 10 elevado a menos 1 significa que nós temos um zero antes do número 1, e nós estamos nos referindo a deci. Trazendo de volta a unidade metro, nós podemos dizer que 1 decímetro seria igual a 0,1 metro. O 10 elevado à segunda seria o centímetro, né? Então, como é menos 2 o expoente, nós ficaríamos com 0,01. O 10 a menos 3 são 3 zeros antes do 1, e nós teríamos o mili, por exemplo, o milímetro, que seria dividir 1 metro em 1000. O 10 elevado à sexta, nós temos 6 zeros na frente, e chamamos de micro. O 10 elevado à nona seria o nano, 10 elevado a 12 seria o pico, 10 elevado a 15 seria o femto, e o 10 elevado a 18 seria o ato. Então, vamos fazer agora umas aplicações para esses números que a gente viu. Nessa figura, aqui em cima, no título, ali consta que o átomo ele tem um tamanho de 10 a menos 10 metro. Então, vejam, são 10 números zeros na frente do número 1. Nessa figurinha, a gente vê que existe um núcleo atômico no centro da figura, e nós vemos ao redor dela a eletrosfera, onde ficam os elétrons. O núcleo atômico, ele é da ordem de 10 a menos 14, ou seja, são 14 zeros na frente do número 1. O próton, ele é da ordem de 10 a menos 15, e o quark e o elétron da ordem de 10 a menos 18. Então, mais uma aplicação aqui. Vamos imaginar que nós colocamos uma régua de átomos, cada bolinha amarela dessa régua, ela seria um átomo. Vamos imaginar aqui que nós colocamos 100 milhões de átomos, um do ladinho do outro. Como cada átomo tem um tamanho de 10 a menos 10, e esse número grande aqui, 100 milhões, ele é igual a 10 à oitava, então a gente faz uma conta, 10 a menos 2 vezes 10 elevado à oitava, nós temos como resultado o 10 a menos 2, e o 10 a menos 2 significa 1 centímetro. Então, observem que se nós colocássemos 100 milhões de átomos, um do ladinho do outro, nós teríamos o tamanho de 1 centímetro apenas. Nós vamos, então, fazer uma outra comparação com o nosso dia a dia no polissistema material, para ficar mais fácil, né, da gente entender isso. Então, nós vamos pegar, nós temos ali uma figurinha com grãos de milho, e vamos observar que, se o núcleo atômico fosse do tamanho de um grão de milho,
o átomo, ele teria a largura de uma praça. Observem ali na figura do lado, que tem o mostrando, né, uma vista aérea, mostrando o tamanho de 100 metros, que seria uma praça. Então, comparem, o núcleo atômico seria somente 1 centímetro, e o átomo, ele seria do tamanho de uma praça. Então, aí dá para a gente entender bem a diferença que existe entre um e outro, em termos de tamanho, em termos de grandeza. E nós não podemos esquecer que dentro do átomo existe muita energia. E o que nós fazemos, o que a ciência nos ajuda a fazer quais seriam formas de fazer armazenamento dessa energia, porque essa energia armazenada, ela pode ser liberada para alguma finalidade, utilizada para alguma coisa. Então, poderíamos utilizar essa energia para movimentar motores, para permitir uma locomoção mais rápida, para, em termos de medicina nuclear, fazer a manutenção da vida, para fazer a iluminação de cidades, para que nós tenhamos, né, o conforto no nosso dia a dia dos eletroeletrônicos. Então, existem finalidades muito grandes para a utilização dessa energia armazenada. E quando a gente fala em energia, o que é que acontece? A própria ciência tem dificuldades em dar uma conceituação mais assertiva do que vem a ser energia. Então, nós dizemos, nós tentamos fazer essa conceituação pegando pelos extremos, tentando chegar mais perto desse conceito. Então, nós sabemos que é uma palavra que tem origem grega, e ela significa força, potência, atividade ou capacidade de realizar trabalho. Essa própria conceituação são conceitos que já foram amplamente divulgados, inclusive na escola, e que todos nós provavelmente já tivemos um certo contato com esse conceito de energia, dizendo essas coisas. Eu acho que, eu particularmente, né, a capacidade de realizar trabalho seria a melhor conceituação para a energia. Por quê? Porque um corpo que possui uma determinada energia, ele tem essa capacidade de realizar alguma coisa, de realizar um trabalho. Então, para mim, esta conceituação de energia é a melhor, capacidade de realizar trabalho. E aí, a gente pode dizer que os elétrons que estão dentro do átomo, eles têm uma velocidade média, girando em torno do núcleo atômico, de cerca de 960 quilômetros por segundo. Vamos fazer uma comparação com a velocidade da luz e dizer, então, que a luz ela se movimenta, né, a 300 mil quilômetros por segundo. Então, observem, um jato que faz um voo intercontinental aqui dentro do nosso planeta, ele pode ter uma velocidade da ordem de 950, 1.200, 1.000 quilômetros por hora. Então, vamos dizer, aproximadamente 1.000 quilômetros por hora. Veja, a velocidade do elétron em torno do núcleo é de 960 quilômetros por segundo. E o jato, 1.000 quilômetros por hora. Então, existe uma diferença muito grande aí de velocidade. E a velocidade da luz, então, seria aproximadamente 300 vezes mais rápida do que a velocidade de um jato.
E aí eu trouxe essa figurinha do... como é que eu vou dizer? Eu quero mostrar para vocês por que os nossos olhos percebem os objetos materiais como sendo sólidos, na sua grande maioria. Por que a gente enxerga desse jeito? Então, para fazer esse tipo de comparação, eu trouxe essa figura do ventilador, e daí, em cada ventilador, sempre existem as pás do ventilador. Quando a gente liga esse ventilador numa velocidade baixa, nós vemos, ou quando ele acabou de iniciar o funcionamento, a velocidade ainda está baixa, e nós vemos as pás se movimentando. À medida em que a velocidade vai cada vez mais aumentando, nós não vamos mais observando essas pás. E se a velocidade subir mais e mais e mais, e nós estamos, se formos comparar a elétrons ou a velocidade da luz, são velocidades extremamente mais altas do que o que nós conseguimos traçar esse paralelo com o ventilador, né? Mas mesmo assim a gente consegue observar que esse ventilador, numa velocidade bastante alta, a gente já não consegue mais observar as pás, e ele fica parecendo um sólido translúcido. Esse é o ponto que, quando os nossos olhos, eles possuem uma propriedade chamada de persistência, e essa persistência, ela faz com que nós observemos coisas que estão em movimento alto como se fosse um sólido. Foi assim o princípio do próprio cinema, né? O que lá atrás se fazia, se começou fazendo para implementar o cinema? Se tiravam diversas fotos, inúmeras fotos, das cenas que estavam acontecendo, e depois se colocavam essas fotos em sequência num dispositivo com uma determinada velocidade. E essa velocidade fazia com que os nossos olhos percebessem até essa noção de movimento, né? Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que se nós conseguíssemos ver, então, o movimento ou a vibração de um átomo, eu coloquei aqui um exemplo de um lápis, então esse lápis, ele poderia ser visto como um grande formigueiro ou um enxame de átomos. E agora, nesse próximo slide, a gente pode observar o seguinte: vamos imaginar um grãozinho de areia, alguma coisa bem minúscula, andando em cima de uma linha reta, traçada no chão. Essa linha, ela mede 1 metro. E essa figurinha que vocês estão vendo aí, ela está fazendo esse percurso de 1 metro no tempo de 1 segundo. O que é que vai acontecer com esta mesma figurinha se a gente mudar a forma de fazer esse percurso? Então, ao invés desse bonequinho fazer o percurso de forma retilínea, vamos supor que agora ele esteja fazendo o percurso de forma, na forma de uma onda, né? De uma linha sinuosa. Então, o que vai acontecer aí? Ele vai, como a distância é a mesma, 1 metro, e ele vai fazer esse percurso também em 1 segundo, fazendo dessa forma sinuosa, ele vai andar mais. E além de andar mais, ele vai andar mais depressa para que ele consiga manter o mesmo tempo de 1 segundo. E aí, na sequência, a gente pode substituir, então, este grãozinho de areia por uma carga energética. Vamos imaginar que vamos colocar no lugar daquele grãozinho de areia um elétron. Então, quanto mais
esse elétron ou essa carga energética ela se deslocar de um lado para o outro, maior será a energia em jogo. E, além disso, nós podemos imaginar também esta carga elétrica indo muito rapidamente, voando milhões, trilhões de vezes por segundo. Então, a esse movimento que foi ficando cada vez mais rápido, nós chamamos de vibração. E aqui, para pegarmos alguns objetos do nosso polissistema material, nós vamos colocar aqui pedras. Será que nós conseguimos ver as pedras no nosso polissistema material? Sim, nós conseguimos. Será que nós conseguimos ver os gases? Bem, aí a gente já poderia dizer que eles não são tão visíveis assim como a pedra. E será que os sons, nós conseguimos ver os sons? Não, nós não conseguimos ver os sons. Então, nós podemos dizer que os nossos olhos, eles percebem somente formas e cores. E nós conseguimos dizer também que os nossos ouvidos percebem sons. Isso significa dizer, então, que os nossos olhos e os nossos ouvidos percebem faixas diferenciadas de frequências. Certo, gente? Faixas diferenciadas de frequência. Isso quer dizer que os ouvidos vão perceber um tipo, uma faixa de frequências que é diferente daquela faixa de frequências que os nossos ouvidos percebem. Como nós entramos aí na questão da frequência, a gente precisa ver o que é frequência. O que é frequência, então? Nós podemos dizer que é a quantidade de vezes que um evento acontece em um intervalo de tempo. Então, por exemplo, a frequência de refeições que temos ao dia, fazemos lá 3 refeições ao dia, a frequência de carros passando numa rua no período de 1 hora, então a gente vai para a nossa janela e fica lá observando quantos carros passam nesse tempo de 1 hora, os nossos batimentos cardíacos, que são medidos em minutos, ou a frequência do sinal de uma emissora de rádio, que é por segundo, né? Então, tudo isso são exemplos de frequência. Então, vamos para uma aplicação do conceito de frequência. Vejam, só para relembrar, tá? Frequência é a quantidade de vezes que um evento acontece em um intervalo de tempo. E aqui nós trouxemos uma figurinha para mostrar como nós podemos perceber com os nossos sentidos físicos uma frequência, uma onda que vibra numa frequência que os nossos olhos, por exemplo, não possam perceber. Então, nós trouxemos aqui, mostrando aqui do lado esquerdo da figura, nós temos um diapasão. O que é um diapasão? Um diapasão é um instrumento, seria, digamos, um instrumento, é um objeto metálico, e esse objeto metálico, ele serve para afinar instrumentos musicais. Esse que eu tenho na mão aqui, ele vibra numa frequência de 440 vibrações por segundo, ou seja, 440 Hz. O que eu quero mostrar com toda essa figura aqui para vocês? Quando a gente mexe um diapasão como esse, nós fazemos esse tipo de coisa, só que em alta velocidade, vamos dizer assim. Mexe para um lado e mexe para o outro. Então, quando nós o colocamos em movimento, ele está desse lado aqui, ele está aproximando as moléculas de ar
deixando-as mais próximas que habitualmente. Então, a gente tem aqui uma zona de compressão do ar. Ao passo que, do outro lado, ele está movimentando as moléculas de ar e as deixando mais afastadas do que habitualmente elas estão. Então, nós temos aqui, desse outro lado, uma zona de rarefação. Esse movimento, então, que o diapasão faz, movendo-se de um lado para o outro, ele gera uma onda sonora como essa que está na figura, onde nós temos uma zona a parte azul aqui, que seria a zona de alta pressão, que seria a compressão, onde as moléculas de ar estão mais próximas umas das outras, e nós temos a parte branca, que é a chamada zona de rarefação, onde as moléculas de ar estão mais afastadas do que habitualmente. Essa onda sonora emitida por esse diapasão, nós não conseguimos perceber com os nossos olhos. É claro que se eu pegasse esse diapasão e, por exemplo, batesse aqui na minha mão e aproximasse do meu ouvido, eu ouviria esta onda sonora, eu ouviria os 440 Hz que esse diapasão produz. Mas nós não conseguimos ver esta onda sonora com os nossos olhos. Então, nesse esquema aqui, o diapasão foi ativado, ele gerou uma onda sonora. Esta onda, ela está sendo percebida por esse microfone, que é um transdutor. Então, esse transdutor, que é o microfone, ele converte, digamos assim, essa onda sonora numa energia elétrica, num sinal elétrico, melhor dizendo. E aqui ele está ligado num osciloscópio, que é um equipamento, justamente para nos permitir ver esta onda sonora. Então, aqui, gente, eu coloquei em tamanho maior para a gente perceber. Nós temos esta ondinha sonora no meio da tela aqui. Eu coloquei um indicativo ali do vale, que seria a parte de baixo da onda, que seria equivalente à zona branca de rarefação, e a parte de cima, que seria a crista, ou compressão, a zona de compressão. E esta onda, ela está vibrando numa frequência de 440 Hz. Já vamos ver o que é isso. Então, a frequência, o conceito de frequência, o conceito na física, é que é o inverso do período. O que é período? Período é uma onda como essa que nós temos ali, amarelinha, é o tempo que a onda leva para completar um ciclo. Então, este é o conceito de período. E frequência seria justamente o inverso do período. Vamos a um exemplo. A nossa rede elétrica, ela é de 60 Hz. O que Hertz significa? Quantidade de ciclos por segundo. Quantidade de ciclos que a onda completa no tempo de 1 segundo. Certo? Então, se nós até invertêssemos aqui, calculássemos a frequência, né? Frequência igual ao inverso do período para a frequência de 60 Hz, então nós teríamos o tempo para se completar um ciclo completo de 0,0166 segundos, ou equivalente que seria 16,6 milissegundos. Na sequência, eu trouxe aqui um espectro de frequências para que vocês observem de que forma que nós utilizamos na nossa vida cotidiana a questão frequencial. Então, observem que de 20 Hz até 20 kHz, nós temos a faixa de frequências da audição humana.
significa dizer que eu ouço pelos ouvidos qualquer coisa que complete, que vibre de 20 ciclos por segundo até 20 mil ciclos por segundo. É claro que existe uma pequena alteraçãozinha de pessoa para pessoa, mas, de forma geral, as pessoas ouvem de 20 Hz até 20 kHz. A transmissão AM dos nossos rádios, então, as emissoras de rádio, elas transmitem frequências de 20 kHz até 30 MHz, ou seja, de 20 mil ciclos por segundo até 30 milhões de ciclos por segundo. Isso é a transmissão AM. Agora vem uma pergunta aí. Se a transmissão AM é nessa faixa de frequências, que é diferente da faixa de audição humana, como é que eu ouço o rádio AM? Justamente porque no rádio tem um dispositivo, né, que vai fazer um batimento frequencial e vai baixar esta frequência. Então, para transmissão, as antenas de rádio e televisão é o mesmo princípio, elas transmitem numa frequência muito mais alta que nós não conseguimos perceber, nós humanos não conseguimos perceber. Mas o equipamento que recebe esta frequência, ele então faz um batimento frequencial, abaixa esta frequência para que nós consigamos perceber com os nossos ouvidos, tá? Então, na sequência, a gente tem aqui transmissão FM e TV em UHF, que é de 30 MB a 300 MHz. Temos de 300 MHz a 3 GHz, que seria TV e telefone celulares UHF. Nós temos de 3 GB a 30 GHz a telefonia fixa sem fio e satélites, que é o SHF. Nós temos de 30 GB a 300 GHz, que seria satélites e radar e HF. De 100 GB a 384 terahertz, nós temos o controle remoto, a frequência do controle remoto, que é o infravermelho, né? De 384 tera até 769 tera, nós temos a visão humana. Então, observem, a faixa de audição humana era aquela primeira, de 20 Hz até 20 kHz. A faixa da visão humana é 384 terahertz. Tera significa 10 elevado a 12, gente. Então, é muita coisa. É uma frequência muito mais elevada que a frequência da audição humana. E aqui eu mostro para vocês, então, a faixa de frequências da luz visível. Então, nós temos lá o vermelho, que é a frequência mais baixa da luz visível. Depois vem o laranja, o amarelo, verde, o azul, ciano, violeta, o ultravermelho. O ultravermelho e o infravermelho, ou seja, aquilo que está em cima e o que está embaixo, não faz parte da luz visível. Mas eu trouxe aqui só para a gente comparar. Então, a luz visível vai do vermelho ao violeta. Então, o vermelho seria a frequência mais baixa e o violeta seria a frequência mais alta. Continuando, então, nós temos aqui o ultravioleta, que seria de 769 tera até 10 elevado a 17 Hz. Nós temos na sequência de 10 a 17 até 10 a 19, que seriam os raios-x. De 10 a 19 a 10 a 23, que seriam os raios gama. De 10 a 23 a 10 a 32 seriam os raios cósmicos e fótons. Então, este é o espectro de frequência, para vocês observarem que as coisas vibram em frequências diferentes, até mesmo no polissistema material.
E aqui, agora a gente traz um pouco sobre a visão espírita sobre frequência. Então, nós já sabemos que os espíritos encarnados, eles possuem matéria na sua constituição. Nós temos esse nosso corpo biológico. Portanto, todos nós vibramos numa faixa, uma determinada faixa de frequências. Então, o espírito, ele irradia campos de energia, ele irradia frequência. Esses campos de energia, eles possuem frequência, que atuam sobre o elemento cósmico universal, que é matéria. Vejam que o nosso perispírito também é formado de elemento cósmico universal. E o corpo biológico também é formado de elemento cósmico universal. Então, aqui do ladinho, eu coloquei um diagrama que eu gosto muito de colocar, para a gente nunca esquecer, né? Que o nosso corpo biológico, então, ele é formado de espírito, perispírito e corpo biológico. E o mesmo ocorre, então, com os espíritos desencarnados, né? Todos estão vibrando numa determinada faixa de frequências. A diferença entre os encarnados e os desencarnados é que os desencarnados não possuem corpo biológico, porém possuem perispírito da mesma forma e que também é formado de elemento cósmico universal. Portanto, perispírito é material. Então, tudo nessa constituição, tanto do espírito encarnado quanto desencarnado, é movimento. Tudo está vibrando. Mas o que define, então, a frequência de um espírito? É o seu avanço moral. Esse avanço moral, ele é sustentado pelo quê? Pelo avanço intelectual, pelas virtudes que cada um de nós já conseguiu construir ao longo das suas diversas reencarnações, pela ética que cada um de nós já conseguiu alcançar. Então, o avanço moral, ele é o que define a frequência em que o espírito vibra. Vamos trazer aqui um exemplo. Vamos imaginar um espírito que ele seja muito inteligente e que ele, na verdade, a inteligência é, então, a base para a gente conseguir o desenvolvimento moral, o avanço moral. Então, nesse exemplo aqui, o espírito A, ele é muito inteligente, mas ele não conseguiu construir um desenvolvimento moral em cima dessa inteligência que ele tem ainda. E vamos considerar, então, um espírito B, que vibra numa frequência maior do que o espírito A, e que ele possui um avanço intelectual até um pouco menor do que A, mas ele conseguiu, em cima desta inteligência, ele conseguiu construir um senso moral maior. Então, vejam ali, né, nesses gráficozinhos aqui ao lado do espírito A, eu coloquei M de moral e I de inteligência. Tem uma flechinha pequena aqui para o espírito A em relação à moralidade e a inteligência aqui abaixo, muito maior do que a moralidade. O que significa isso? Termos espíritos inteligentes, mas que não são suficientemente bons. O senso moral ainda deixa muito a desejar. Agora, nesse espírito B, ele tem uma inteligência que é menor do que aquela que existe no espírito A, porém, ele conseguiu trabalhar melhor, fazer uma construção maior da moralidade em relação ao nível intelectual que ele possui. Então, esse espírito B, apesar de ser mais inteligente, ele vibra numa frequência menor do que A. O espírito B vibra numa frequência maior do que A. Então, a frequência de B é maior, a frequência de A é menor, justamente porque a moralidade de A é menor, ok? Eu trouxe aqui um espectro frequencial novamente, só para ilustrar o seguinte: cada um de nós, em virtude do conhecimento que nós estamos trabalhando nesta reencarnação, nós acabamos tendo algumas coisas que nós já estamos com o conhecimento bem consolidado em nós,
que define aquela frequência moral nossa, e existem alguns conhecimentos que ainda estão em processo de aprendizado. Então, às vezes, nós damos aquelas escorregadas, né? Então, quando a gente consegue fazer tudo certinho, digamos, naqueles dias em que nós estamos, não vou dizer melhores, mas nós estamos fazendo tudo de acordo com as leis naturais, nós estamos talvez vibrando um pouquinho mais do que a nossa frequência central, nós estamos vibrando ali na F2. Mas tem dias que a gente dá aquelas escorregadas, então nós variamos um pouco e vamos para a nossa F1. Mas essas escorregadas, elas não são muito grandes, porque nós temos um conhecimento consolidado, e é esse conhecimento consolidado, essa moralidade consolidada que define essa nossa frequência central. Então, o nosso grande objetivo é sempre perseguir F2. Nós vamos procurar vibrar sempre numa frequência maior, que é definida pelo nosso avanço moral. Eu trouxe aqui uma fórmula só para ilustrar realmente, nós não vamos entrar nisso aqui explicando detalhadamente o que é isso, mas eu parti ali de E igual a mc ao quadrado, que é a fórmula tradicional conhecida de Einstein, né? E tem uma outra fórmula de física que diz assim, que a velocidade C é igual a lambda vezes F. Lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Então, se nós substituirmos a segunda equação dentro do C da primeira equação, nós chegamos nessa última, que mostra que F, a frequência, ela é inversamente proporcional à matéria. Então, vejam, quando se diz assim que o espírito que vibra numa frequência mais elevada, ele tem um perispírito mais sutil, que é material, mais leve, olha só como a gente consegue definir isso, ou observar isso através dessa fórmula. Quanto maior a frequência for elevada, mais leve, mais sutil é essa matéria. Agora, se for o contrário, quanto mais a frequência for baixa, então um espírito que seja ainda bem pouco evoluído, ele tem um perispírito mais material, o que significa dizer que essa matéria aqui é maior para uma frequência mais baixa. Então, quanto maior for a frequência, menor a massa. Quanto mais elevado em frequência for o espírito, menos próximo da matéria ele estará. E aí, como todos nós temos os nossos sentidos visual e o auditivo, ou seja, os nossos olhos e os nossos ouvidos estão preparados para perceber uma determinada faixa de frequências, nós não percebemos seres que vibram em outras faixas frequenciais. Então, os espíritos desencarnados, eles estão numa faixa vibratória diferente da nossa. Então, eles não são percebidos pelos nossos sentidos físicos. Então, vejam, se nós tivéssemos dois seres vibrando em frequências bem diferentes uma da outra, eles podem, inclusive, estar no mesmo local, mas eles não vão se perceber porque possuem frequências diferentes. Então, vejam, quando o espírito está encarnado, a gente já falou que a estrutura é composta por espírito, perispírito e corpo biológico. O espírito e o corpo biológico, eles vibram em frequências bem diferentes uma da outra, mas vai existir aí uma frequência final de todo o conjunto espírito, perispírito e corpo biológico. Então, vejam, o perispírito, ele tem a função aí de interface frequencial, ou seja, ele vai permitir a comunicação entre o espírito, que vibra numa frequência mais alta, e o corpo biológico, que vibra numa frequência mais baixa. Então,
devido a essa estrutura, como eu já falei, a gente tem uma frequência final. E o conjunto encarnado, ele tem essa frequência final mais baixa do que a frequência do espírito. Por que é mais baixa? Porque o corpo biológico, ele baixa essa frequência do conjunto. Então, essa frequência do conjunto é compatível com a faixa de frequências do polissistema material da Terra. Então, o que nós precisamos entender é que o espírito vibra numa frequência mais elevada, o corpo biológico vibra numa frequência mais baixa. O perispírito permite a comunicação frequencial entre essas frequências. A frequência resultante do conjunto, ela é mais baixa, bem mais baixa, do que a frequência do espírito, porque existe o corpo, o componente biológico aí nesta conta. Ok? E esta frequência final do conjunto é a frequência que está dentro da faixa do planeta Terra, do polissistema material da Terra. Aí a gente trouxe algumas coisinhas bem rápidas a respeito de desencarne. Então, fazendo sempre essa relação com a frequência, né? Então, quando o espírito desencarna, ele fica somente com o perispírito, para que possa atuar na matéria, tanto no polissistema espiritual como no polissistema material, né? Então, depois que passou aquele momento de desligamento, ou seja, o indivíduo está encarnado, ele está desencarnando. Quando houve o desligamento completo do perispírito, ou seja, separou o perispírito do corpo, automaticamente o espírito passa a vibrar na sua própria frequência, porque ele não tem mais a frequência do corpo para baixar a frequência do conjunto. Então, a partir desse momento, esse espírito desencarnado, ele não tem mais como permanecer no polissistema material, justamente porque ele passou a vibrar na frequência do espírito, sem ter mais a componente biológica. Então, automaticamente, ele vai para o polissistema espiritual assim que terminar o desligamento completo do perispírito. Então, os espíritos desencarnados, que, por exemplo, na própria SBE, né, se faz menção a diversos espíritos que estão aqui conosco, que estão ajudando. Então, quem são esses espíritos desencarnados? São somente aqueles que possuem autorização do polissistema espiritual para estarem aqui, que são aqueles que participam das frentes de ajuda aos encarnados, as frentes de educação, né? Então, hospitais, as casas de saúde, os reencarnes, os desencarnes, os acidentes, espíritos que atuam nos centros espíritas. Então, somente esses espíritos desencarnados é que têm autorização para estar aqui. Nenhum espírito que acabou de desencarnar, ele vai ficar por aqui, porque ele não tem mais frequência para continuar no polissistema material. Então, o irmão Leocádio, ele sempre traz aqui aquele exemplo de um recipiente com água, que tem uma rolha, né? Um fio amarrado à rolha e um chumbinho. Quando nós jogamos dentro desse recipiente com água a rolha, o fio e o chumbinho, né? A rolha que está amarrada pelo fio ao chumbinho. O que vai acontecer? O chumbinho é mais pesado, ele vai para o fundo e ele puxa a rolha para baixo. Então, a água é como se fosse o polissistema material. A rolha é como se fosse o espírito. O fio é como se fosse o perispírito. E o chumbinho é como se fosse o corpo biológico. Então, quando acontece o desencarne, o que acontece? Neste exemplo, né, seria o mesmo que ir lá e cortar o fiozinho. Então, a rolha vai para cima.
ou seja, a rolha, que é o espírito, vai para o polissistema espiritual. O chumbinho vai para baixo, porque ele vai ter que ser decomposto, vai ser reutilizado. Então, o espírito não vibra mais na frequência que o mantinha no polissistema material, e ele vai para o polissistema espiritual. Desencarnado o espírito, então ele vai para o polissistema espiritual, vai receber a ajuda dos espíritos orientadores para fazer a sua autoavaliação. Nessa autoavaliação, ele pode ficar bastante transtornado ou não, dependendo de como foi a sua reencarnação, né? Ele pode, por exemplo, perceber que fez coisas erradas, que foi omisso, ele pode se arrepender profundamente de algumas coisas, e em acontecendo isso, ele pode alterar a sua frequência no próprio polissistema espiritual. Pode recuperar o seu equilíbrio, se for o caso dele estar num certo desequilíbrio no momento do desencarne. E aí, após ele estar equilibrado, ele é, então, reintegrado às atividades do polissistema espiritual, na faixa de trabalho que ele cabe, né? Então, ele vai fazer as atividades que ele tiver que fazer lá, vai participar da vida ativa do polissistema espiritual, e se ele ainda estiver em desequilíbrio, ele continuará tendo ajuda de espíritos mais evoluídos, até que ele consiga se resolver psiquicamente e fazer a recuperação do seu equilíbrio, para daí começar a participar das frentes de trabalho do polissistema espiritual. Eu trouxe só mais um tópicozinho rápido aqui sobre diversidade na reencarnação, que a gente pode dizer aqui que o espírito, ele sempre vibrará, vamos dizer assim, na última reencarnação, ele sempre vibra numa frequência maior do que aquela em que ele vibrava em reencarnações anteriores. Por quê? Porque cada um de nós está hoje sempre no seu melhor momento. Nós nunca regredimos, porque o espírito, ele sempre evolui, ele nunca regride. Então, a cada reencarnação, nós teremos uma frequência maior. Agora, se o espírito ficar atrasado na sua evolução em relação aos demais espíritos do planeta, ou seja, eu não estou me comparando comigo mesma, eu estou me comparando aos demais. Os demais evoluíram muito mais do que eu. A grande maioria do planeta evoluiu mais do que eu. O que pode acontecer? Pode ser que a frequência em que eu vibro não seja mais não esteja mais contemplada essa frequência na faixa de frequências do planeta. E aí eu deixo de fazer sintonia com o planeta Terra e passo a fazer sintonia com planetas menos evoluídos, que façam compatibilidade com a frequência que eu estou vibrando. Isso significa dizer que nós temos que pedalar para conseguirmos evoluir sempre. Então, quando o espírito reencarna, devido ao conjunto encarnado vibrar numa frequência menor do que o espírito, por causa do corpo biológico, que é o que a gente vem falando, esse espírito, ele é inserido em uma grande diversidade no polissistema material, para que ele possa fazer aprendizado. Estando aqui no polissistema material, o espírito tem, então, possibilidade de conviver com espíritos mais e menos evoluídos do que ele, ou seja, estamos aqui na diversidade, e vai conviver também com os efeitos decorrentes da matéria. Que efeitos seriam esses? O espírito não adoece, o corpo biológico adoece. Eu posso me desequilibrar e causar problemas no meu próprio biológico. Eu vou ter que fazer esse tipo de administração. Eu perdi o emprego.
Se eu não procurar outro emprego, eu posso passar fome. No caso do polissistema espiritual, não teria esse tipo de dificuldade. Então, quando nós reencarnamos, nós estamos com uma grande oportunidade de fazer novos aprendizados em virtude de toda a diversidade que existe aqui no polissistema material. Ok? Então, eu apenas mencionei a questão de sintonia para vocês há 2 slides atrás, né? A questão de fazer sintonia com um outro planeta. Mas nós não vamos abordar a questão de sintonia hoje. A questão de sintonia vai ficar para o Raul Oliveira, apresentada daqui 2 semanas, se não me engano, no dia 8 de maio, depois o Rui pode até confirmar isso, e daí ele vai dar continuidade a partir desse momento, ou seja, até agora nós vimos o que é frequência. A partir da próxima, daqui 2 semanas, vocês vão ver o que é sintonia. A frequência se refere àquilo, a frequência de vibração do próprio espírito. A sintonia seria a relação com o outro, e é isso que o Raul vai abordar daí. E aqui a gente tem, então, a nossa bibliografia. Então, Rui, passo a palavra para você aí. Deixa eu tirar o compartilhamento. Muito bem. Eu esqueci de dizer que a professora Vanilza é engenheira eletrônica, por isso que ela conhece tanto essa parte científica do conceito de frequência, né? Bom, aqui nós temos, só um minutinho, o Biramir faz uma pergunta, o Biramir Mendes, baseado em que você diz o espírito vibra. Não seria mais correto dizer o espírito faz vibrar, haja vista não conhecermos sua natureza? Essa é uma questão muito boa e que nós já nos perguntamos muitas vezes. Mas o que acontece aí? Os espíritos, eles acabam dizendo que o espírito tem frequência, o espírito vibra. Então, nós não sabemos, na verdade, qual é a natureza dele. Não sabemos mesmo. E os espíritos, eu não sei até que ponto eles conhecem o funcionamento dessa própria natureza deles. Nós sabemos que o espírito, ele irradia campos de energia e ele consegue, por exemplo, atuar sobre o elemento cósmico universal, que é matéria. Isso ele consegue fazer. Agora, como nós não conhecemos a natureza, a essência do espírito, nós temos que acreditar naquilo que os espíritos nos trazem, que eles dizem que o espírito vibra numa determinada frequência, que é muito mais elevada do que a nossa. Então, se nós não conseguimos alcançar hoje, nós como ciência, não conseguimos alcançar até o presente momento nem o perispírito, quem dirá nós chegarmos à essência do espírito. Então, vai demorar muito tempo para a gente chegar lá. E há quem diga que nós só conseguiremos, talvez, compreender essa natureza do espírito através da metafísica do que com a física propriamente dita, né? Então, essa pergunta sua é muito boa e pode ter certeza que a gente já tentou investigar isso, mas nós não temos hoje como saber a respeito dessa natureza do espírito. Nós temos que acreditar naquilo que as comunicações mediúnicas nos trazem, dizendo que o espírito vibra numa frequência, numa faixa de frequências. Muito bem. O Ronaldo Lobo Gonçalves, ele faz um comentário e pergunta: o espírito precisa da inteligência para alcançar a moral.
entendo um espírito com grande inteligência e ainda baixa moral. Mas seria possível um espírito com elevada moral e baixa inteligência? Não, não, porque para que eu desenvolva a minha moralidade, eu tenho que ter um desenvolvimento intelectual mínimo. Então, não há possibilidade de eu ser alguém com uma moralidade tremendamente evoluída, tremendamente desenvolvida e uma inteligência rudimentar. Isso não é possível. Inclusive, se nós formos pensar lá nos primórdios, né, vamos nós nos transportar lá para trás, na nossa primeira reencarnação, ou melhor, primeira encarnação. Naquele momento, eu costumo dizer que nós éramos o ponto zero, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos inteligência racional, nós não tínhamos livre-arbítrio, nós não tínhamos, o senso moral era zero, então era tudo zero. Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo é desenvolver a inteligência racional, é startar esse processo, é começar esse processo. A partir do momento que a gente começou a desenvolver o intelecto, aí sim nós começamos, a partir de um certo caminhar nesse intelecto, a gente desenvolve, parte para o desenvolvimento da moralidade, que a gente começa a perceber o outro. E daí é que nós começamos, então, a verificar o outro, o senso moral, que ele é igual a mim, que, portanto, ele tem as mesmas necessidades que eu, e assim por diante. Então, não é possível que a gente tenha uma baixíssima inteligência e tenhamos uma evolução moral primordial. Isso não é possível. As duas coisas, o ideal é que as duas caminhem juntas. O que acontece quando eu mencionei há pouco é que alguns acabam trabalhando bastante a questão da inteligência, desenvolvem bastante a inteligência, mas não conseguem desenvolver muito a moralidade. Acabam sendo tremendamente egoístas. Mas o contrário não é verdadeiro. Não é possível desenvolver a moralidade sem um conhecimento intelectual mínimo, um raciocínio mínimo. Muito bem. A Ana Borges, ela diz o seguinte: fiquei em dúvida quanto à diferença de ciclo e período. Você poderia clarear um pouco mais para mim, por favor? Sim, na verdade são sinônimos. Quando eu mostrei aquela figurinha, aquela forma de onda, aquela senoide, né? Então, quando esta senoide ela completa um ciclo saindo do zero, vai até o máximo, vai até o zero, vai para a parte negativa máxima e volta ao zero. Isto é um ciclo, isto é um período. Muito bem. O Jair Cardoso: o que determinará o tempo de equilíbrio frequencial no momento do desencarne? Isso depende muito da construção de cada um. Com certeza existem muitos espíritos que passam de forma tranquila nesse momento do desencarne, que estão equilibrados, que não tem nenhum tipo de desequilíbrio. É a pessoa que não é materialista, que ela aceita que haverá uma finitude do corpo biológico, mas ela acredita que não é o fim dela, a finitude é apenas do corpo biológico e que durante a reencarnação ela fez o melhor que ela pôde. Então, esta pessoa, ela está tranquila. Esse espírito, quando desencarna, ele está tranquilo, ele está em equilíbrio. Agora, existe aquele que ele não quer desencarnar, então ele fica se debatendo porque ele sabe, ele sente, talvez,
principalmente aqueles que têm uma doença terminal, né? Eles sabem que a qualquer momento eles podem desencarnar e eles não querem porque eles pensam que o fim está chegando, eles não acreditam que haverá, que o espírito mantenha a individualidade após a morte do corpo biológico, eles não acreditam nisso piamente, ou porque não querem deixar os seus familiares, os seus amigos ou a sua vida material aqui. Então, quando o espírito sente que vai desencarnar, ele pode entrar nesse processo de desequilíbrio, ou mesmo aquele que, assim que desencarnou, logo depois que passou pelo desligamento completo do perispírito, que ele vai fazer a sua autoavaliação, e aí ele começa a ver que a sua reencarnação não foi tão produtiva assim, que ele se omitiu, que ele optou por fazer algumas coisas que não seria aquilo que deveria, né? E então começa a ficar com um sentimento pesaroso, e isso pode causar para ele um desequilíbrio. Então, é esse desequilíbrio que lá no polissistema espiritual, os espíritos vão ter que abordar também, só que é muito mais um desequilíbrio psíquico, em relação ao espírito desencarnado, saber que ele não, talvez ele não tenha sido tão bom quanto ele deveria ter sido. Ele ter consciência disso, ele saber que errou. Porque quando a gente faz a autoavaliação, que segundo os espíritos passa aquele filminho para a gente, e que os nossos orientadores vão começar a nos questionar sobre algumas atitudes e comportamentos, e a gente vai ver os desdobramentos das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, o que é que vai acontecer aí? A gente pode ter uma surpresa. A gente acha que, o que eu fiz foi no sentido de eu me sentir confortável, só que eu causei problemas para outras pessoas. E talvez vendo esses problemas, vendo esses desdobramentos, talvez isso possa desequilibrar um pouco alguns, né? Então, realmente um tratamento psíquico, entre aspas aí, claro, né, gente? Que tem que ser feito para que a pessoa volte a encontrar a fazer o seu equilíbrio, né? Bom, eu não estou vendo mais perguntas aqui, apenas várias manifestações aqui de agradecimento e de elogio pela excelente palestra. São vários nomes aqui, depois quando eu editar, você poderá ver o chat, né? Não temos mais perguntas aqui, só gratidão e elogios, né? Eu é que agradeço a todos aí pela paciência, pela disponibilidade em me ouvir, e esse tema é um tema muito interessante, muito importante para que todas as pessoas espíritas entendam, né? Porque ele faz relação com todos os assuntos do espiritismo. Sempre volta à tona a questão da frequência. E se a gente quer ter um norte nessa reencarnação, é justamente cada vez mais nós estarmos conscientes de que precisamos evoluir em frequência, ou seja, precisamos cada vez mais fazer um avanço moral para que nós até num futuro tenhamos condições melhores de vida, seja nesse próprio planeta, ou quem sabe, né, alguns aí de vocês, quem sabe consigam até ir para lugares melhores, para planetas mais evoluídos, que é o que todos nós almejamos, né? É o grande objetivo da nossa reencarnação, do nosso aprendizado, da nossa evolução. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês aí, agradecer ao Rui, à equipe aí do CAD, por mais essa oportunidade, por me permitirem estar aqui junto com vocês. Muito obrigada, gente.
Ok, nós que agradecemos, Vanilza, muito obrigado mesmo. Eu agradeço a participação de todos e aguardo o retorno no dia 8 de maio. Até lá e um bom final de semana para todos.